Nós temos ainda no Salmo 73 relatado o seguinte: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Então nós vemos aqui que realmente aqueles que andam na luz, como Ele na luz está, estes têm os seus pecados perdoados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você precisa andar na luz, como Ele na luz está. Ele te guia. Salmo 73, versículo 24, diz assim: Ele te guia com o seu conselho. Então Ele te dá a direção, Ele te ensina, você anda com Ele, como Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Ali é um sinal do arrebatamento. Ali nos ensina que realmente eu estou aqui vivendo neste mundo, nesta terra, para andar com Deus. Eu estou aqui para conhecer a Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Deus me quis, Deus me criou. Deus permite que eu esteja aqui. Eu estou aqui por causa de Deus e vivendo para Deus. Então o salmista reconhece tudo isto e dá glória a Deus, e adora a Deus, e serve a Deus, e louva a Deus em primeiro lugar. Quando ele diz, então, Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Nós estávamos dizendo no último programa que quem não anda com Deus, quem não agrada a Deus, quem não anda na luz, não é recebido na glória, não é conhecido na glória, não entrará na glória de Deus, será rejeitado, será esquecido, será tido como desconhecido, não terá o seu nome registrado nos céus. Você precisa andar com Deus agora. Você precisa se converter, você precisa andar com Ele, conhecer a Deus agora. Você precisa viver aqui na terra para Deus. Tanto é que o salmista continua dizendo assim: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então realmente é viver para Deus na terra e no céu. Ele nos espera no céu de braços abertos, desde que você esteja andando na maravilhosa luz de Deus, em Cristo, que é a luz, andando com Cristo, buscando, orando, servindo, obedecendo, praticando a sua palavra, buscando os dons do Espírito Santo, buscando as coisas de Deus, o que é do alto, que é dos céus. Você precisa estar servindo a Deus, você precisa andar e obedecer a Deus. É o que nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, em que Paulo dá instruções para Timóteo a respeito desta vida, dessa forma como o apóstolo desejava que o seu discípulo vivesse para entrar no céu, para agradar a Deus. Porque para entrar no céu, você precisa ser reconhecido pelo céu. A palavra de Deus nos diz que se você se envergonhar de Jesus aqui na terra, Ele também vai se envergonhar de você diante dos santos anjos, diante do Pai que está no céu. Você não será reconhecido, você não será apresentado por Jesus ao Pai no céu. Então, você precisa conhecer a palavra, arrepender-se do seu mau caminho, converter-se. Então, preste bastante atenção neste texto, 2 Timóteo, capítulo 4, que nos diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então veja o que está aqui envolvido, quantas coisas importantes, importantíssimas.
não é, para a sua alma, para a sua vida. Conjuro-te, então, veja que apelo de Paulo a Timóteo, né, que exortação, que força da palavra, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Veja a importância, não é, desse pedido, dessa conjuração de Paulo, dessa importância, desse alerta, dessa solicitação para que Timóteo tenha a maior atenção possível, porque isto que Paulo vai falar parte de Deus, vem de Deus, é a vontade de Deus. É o que ele tem a dizer a Timóteo a respeito de Deus. E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, nós nos últimos estudos estávamos chamando a atenção para o juízo, para o dia do juízo, para o julgamento. E aqui Paulo está chamando a atenção, uma conjuração mesmo, uma ordem bem razoável, né? Uma exortação bem forte, para que Timóteo prestasse atenção no padrão, no pedido, na vontade de Deus e de Cristo Jesus, por causa do juízo, do julgamento. Então, o que você faz aqui na terra está contando. Seu pensamento, suas atitudes, suas obras, o que você tem feito estão contando, serão julgados, serão colocados na balança de Deus. Às vezes nossos ensinos fogem desse pensamento, dessa ideia de que a balança do céu continua funcionando, continua ativa, como na época de Daniel, como no Antigo Testamento, continua agora, nesse momento. Deus, Cristo Jesus, há de julgar vivos e mortos. E você já sabe que existem diversos padrões aqui para o julgamento, que esse julgamento será muito severo. Alguns ressuscitarão para a vergonha eterna, outros para o gozo eterno. Alguns ressuscitarão para condenar pessoas que hoje têm mais facilidade de crer, de observar, de obedecer, de praticar, de viver, de ser apóstolo, de ser cristão, de ser pregador, de ser missionário. E alguns do passado se levantarão no juízo. Será um juízo tremendo, em que pessoas do mais longínquo passado, ou da Idade Média, ou de todos os períodos da história da humanidade, se levantarão para falar do que fizeram, do que não fizeram, das dificuldades, do que passaram. E alguns que viveram em maior facilidade, maior comodidade, serão condenados. Porque se aqueles milagres de Jesus tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra teriam se arrependido. Então eles se levantarão no juízo contra aquela geração. E se Jesus falou e está na palavra de Deus e é verdade, então alguns cristãos de outras eras, de outros séculos, se levantarão contra os cristãos desta era, deste século, deste momento, para o julgamento e para dizer: como você, tendo a Bíblia escrita em sua mão e condição, você não pregou o Evangelho, você não ensinou, você não brilhou, você não foi luz. E eu na perseguição, eu na dificuldade, na falta do livro, na falta da palavra escrita, antes de Gutenberg, em outro momento da história, eu preguei. Eu tentei pregar, eu falei, sem ter a palavra escrita, eu gravei, eu decorei. E como você, como a sua sociedade, como o seu presente século tem sido negligente com a palavra de Deus, com o culto. Você tem carro para ir ao culto e não vai adorar a Deus. Outros andavam 30 quilômetros no domingo para ir ao culto com a família, com as crianças.
Iam na chuva, iam na charrete, iam no cavalo, iam na mula, e você não vai no seu Mustang, você não vai no seu carro fechado, com ar-condicionado. Então, haverá um julgamento que há de julgar vivos e mortos. E aqui vejam bem a importância das duas palavras seguintes: pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, essas coisas que eu acabei de mencionar, elas estão sendo referência para o reino de Deus, a forma de viver, a forma de se manifestar, a forma de agir, a forma de crer, a forma de testemunhar, estão de acordo com o reino. É assim que Jesus quer? Você está realmente servindo a Jesus? Você está batendo no peito para dizer que não tem pecado, que é de Jesus, mas a sua vida reflete o reino de Deus conforme a palavra de Jesus? Ele vai se manifestar em glória, haverá uma visão, haverá um discernimento, um entendimento das coisas do céu na terra. Você tem buscado servir a Deus conforme a palavra de Deus revela? Ele vai se manifestar, você o verá face a face como ele é. Você vai lamentar não ter buscado entendê-lo pelos dons do Espírito Santo, pela revelação de Deus. Nós acabamos de ler no Salmo 73 que Deus ensinava ali ao salmista, ele declarou isso, que Deus lhe ensinava o seu conselho, o seu caminho para ele andar na luz, na presença de Deus, na glória de Deus, para chegar diante de Deus nos dias do juízo final e ficar de cabeça erguida, não ser envergonhado, porque esse julgamento será pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, pelo pensamento do reino, pela doutrina do reino, pela vida que Jesus nos ensinou a viver no reino de Deus, a respeito do seu reino. Este virá, será implantado. E como você tem vivido? Você será julgado pela sua forma de viver. E muitos que viveram buscando o reino de Deus, viver de acordo com o reino de Deus, no século IX, no século V, no século das grandes epidemias, no século das grandes guerras, no momento das grandes guerras, no momento das grandes dificuldades da humanidade, dificuldades de saúde, dificuldade de vida, dificuldade de locomoção, dificuldade de transmissão da palavra por falta de meios adequados, falta do livro, falta do microfone, falta da caixa de som. E eles pregavam nos montes, iam de vila em vila a cavalo, e você não pega o seu carro e não vai, e não testemunha, sendo que você já recebeu o dom, sendo que você já recebeu a sabedoria de Deus para fazer isso, mas você não faz. Então haverá um juízo, e estes pregadores do telhado, da montanha, da planície, do vale, dos barcos se levantarão, estarão diante de Deus, e você vai estar ali ao lado. Você vai ouvir o testemunho deles, e depois você terá que contar o seu. E você? O que você tem feito? Porque haverá juízo de acordo com a sua obra, com o seu ministério, com o que você tem feito a respeito das coisas de Deus que estão aí disponíveis para você. Você deve ser como a virgem prudente, encher a sua lâmpada do azeite de Deus, para estar preparado para a volta do Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, o Messias.